Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz de nosso Senhor esteja com vocês, com cada um de vocês, com as nossas vidas. É uma alegria, mais uma vez, nós nos encontrarmos e hoje num dia especial, porque hoje nós estamos participando do segundo sacramento da fé cristã, que é a ceia do Senhor. Antes de ler o texto e começar, eu quero aqui consertar um ato falho, e bem falho. Eu não sei porquê, eu embalei no final do ano e eu já estava no ano de dezembro, no mês de dezembro. Domingo passado eu cheguei em casa, a minha esposa falou, você falou 31 de dezembro e não 31 de outubro. Eu falei, bom, isso para mim não é novidade, né? Acontecer comigo isso, confundir nome e data não é novidade. E eu falei também que nós estávamos iniciando o advento de nosso Senhor Jesus Cristo. O advento, a igreja cristã comemora, o advento são os 4 domingos que antecedem o Natal. E para mim, eu estava, novembro seria dezembro. E eu estou insistindo com isso, né? E hoje, as diaconisas me chamaram lá e me mostraram, pastor, olha, o senhor está enganado. E hoje de manhã ainda voltei a falar de novo do advento. Aí elas mostraram no calendário, eu falei, nossa, mas nós estamos em novembro. Aí eu tive que consertar tudo, né? Refazer toda a minha programação, refazer a minha programação. E estou consertando, né, diante de vocês, que nós ainda não iniciamos o advento, não. O advento será iniciado no dia 28 de novembro, o último domingo de novembro. São os 4 domingos que antecedem o Natal. Dito isto, se você quiser acompanhar comigo, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 14, versos 22. Nós vamos ler do versos 22 ao 26. Marcos 14, 22 a 26. O evangelista Marcos narra, escreve, registra a última ceia do Senhor Jesus com seus discípulos. E eles estão reunidos no cenáculo, estão ali participando da Páscoa judaica. E o texto diz que enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando, o partiu e lhe deu, dizendo, tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhe disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Senhor, nós queremos nesta noite, Pai, continuar este culto, Pai. Nós viemos adorar, exaltar o Teu nome. Nós desejamos muito, Pai, que apesar de toda a nossa limitação, defeitos, simplicidade, muitas vezes nas coisas que fazemos, o nosso desejo, Pai, é que o Senhor aceite nossas vidas, aceite, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração diante do Senhor. Nós já confessamos os nossos pecados, ó Deus, é um reconhecimento de quem nós somos e o que fazemos. Agora, Deus, aplica essa palavra no nosso coração, porque há beleza demais nessas palavras, há uma profundidade muito grande naquilo que nós vamos ver nesta noite, Pai. Que o nosso coração seja tomado pelo Teu Santo Espírito e que nós possamos, ó Deus, nesta noite,
nós possamos participar da ceia do Senhor com o coração cheio de alegria e de confiança em Ti. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar hoje com vocês sobre as 3 dimensões da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, eu sempre uso essa expressão, não é minha. A ceia do Senhor é um sermão visível, é uma metáfora sem palavras, é uma história que nós contamos sem palavras. Nós entendemos, quando participamos da ceia, nós entendemos o que ela significa. Há muitos anos atrás, eu estava num congresso de pastores, e na ministração da ceia, um dos pastores que foi fazer a ministração, ele disse que num desses encontros de líderes cristãos no mundo, eles foram participar da ceia, e a pessoa que foi ministrar a ceia, disse que não disse uma palavra. Ele simplesmente pegou o pão, partiu o pão, pegou o cálice, derramou, apresentou e orou. Não precisa de palavras. Nós sabemos o que a ceia significa para nós, o partir do pão e o beber do cálice. Na ceia do Senhor, recebendo o pão e o vinho, nós temos comunhão com Cristo. Na ceia do Senhor, recebendo o pão e vinho, tornamo-nos participantes dos benefícios da sua morte e ressurreição. A ceia do Senhor é um meio de graça. Deus nos traz a sua bênção. Na ceia do Senhor, os crentes encontram verdadeira comunhão com Jesus Cristo. Verdadeira comunhão com Jesus Cristo. E essa comunhão nutre a nossa alma. A ceia do Senhor é o segundo sacramento da fé cristã. O primeiro é o batismo. Era costume dos judeus, queridos, para lembrar e celebrar a libertação de Israel, a libertação do povo lá do Egito. Era costume eles, ao comemorarem a Páscoa, que era a lembrança da libertação, eles reuniam em família, faziam um jantar especial em comemoração desse ato libertador. E esse ato libertador, eles lembravam, eles recordavam daquilo que Deus fez por eles, libertando-os do Egito, atravessando o Mar Vermelho, 40 anos de peregrinação no deserto, até que Deus assentou-os na terra prometida. Em Deuteronômio 16, 1 e 8, nós lemos: guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa do Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus, do rebanho e do gado, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar seu nome. Nela não comerás levedado, 7 dias, nela comerás pães asmos, pães sem fermentos, pão de aflição, porquanto apressadamente saístes da terra do Egito, para que te lembres todos os dias da tua vida, do dia em que saístes da terra do Egito. Fermento não se achará contigo por 7 dias em todo o teu território. Também da carne que sacrificares à tarde, no primeiro dia, nada ficará até amanhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que o Senhor teu Deus escolher para fazer habitar o seu nome, ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo em que saístes do Egito. Então as cozerás e comerás no lugar que o Senhor teu Deus escolher. Sairás pela manhã e voltarás às tuas tendas. 6 dias comerás pães asmos, e no 7º dia é solenidade ao Senhor teu Deus, nenhuma obra farás. Esta era para os judeus a festa mais importante. No texto lido nós percebemos claramente Jesus participando dessa festa. Ele estava com seus amigos num jantar de Páscoa. Nesse tempo, não sabemos quando isso mudou,
era possível que você pudesse, ou as pessoas pudessem, reunir os amigos, né, fora do contexto da família, reunir os amigos, as pessoas chegadas e participarem da mesa pascal. Tudo isso que nós lemos no Antigo Testamento a respeito da Páscoa era uma sombra daquilo que viria. Aquilo que aconteceu lá no Egito, quando Deus instituiu a Páscoa, ali Deus já estava mostrando de que o pecado só pode ser restaurado, perdoado, através do derramamento de sangue de um animal perfeito. E lá na Páscoa, eles mataram um cordeiro e passaram o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. E o anjo do Senhor, quando passou a noite, nas casas que tinha o sangue do cordeiro, eles não entravam, o anjo da morte não entrava. E as casas que não tinham sangue, o anjo da morte entrou e matou os primogênitos. No Novo Testamento, quando nós lemos João Batista, iniciando o seu ministério, ele vê Jesus se aproximando e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus assumiu a Páscoa. O seu sacrifício assumiu o sacrifício da Páscoa. Por isso, nós não comemoramos mais a Páscoa no sentido do Antigo Testamento. Nós comemoramos a ceia do Senhor, que foi colocada no lugar da Páscoa, a partir do sacrifício de Jesus na cruz, quando ele, derramando o seu sangue, moendo a sua carne, ele toma o lugar daquele sacrifício, ele se faz sacrifício em favor de nós e de todos os pecadores. Foi numa festa desta que Jesus, pela última vez, comemorou a Páscoa com seus amigos, e nesse encontro ele estabeleceu a nova aliança, um novo acordo de Deus com a humanidade, acordo este que foi selado com o sangue de Jesus. E em Marcos 14, 22 a 25, que nós lemos, enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoando, partiu-lhe, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhe disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. A partir desse momento, então, queridos, os judeus substituíram a Páscoa do Antigo Testamento com a ceia do Novo Testamento. A ceia que nós participamos mensalmente, ela nos lembra e trazemos à nossa memória a salvação em Cristo Jesus. Na Páscoa do Antigo Testamento, os judeus celebravam a libertação do povo da escravidão ali no Egito e a sua migração para a terra prometida. Na ceia nós trazemos à nossa memória a nossa libertação do pecado, a nossa salvação em Cristo Jesus, quando o Senhor Jesus na cruz, derramando o seu sangue, ele nos purificou através do sangue. A Bíblia diz que não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. E todo o sacrifício do Antigo Testamento era uma sombra daquilo que Deus estava preparando no Novo Testamento com a chegada do Senhor Jesus. O Senhor Jesus assumiu todo esse rito, todo esse símbolo que vinha do Antigo Testamento, e nele, ele transforma isso numa nova aliança. Agora, não é mais sangue de cordeiro, sangue de bode, sangue de ovelhas, não é mais, é o sangue de Cristo que nos purifica de todos os nossos pecados. E hoje, nós vamos participar da ceia do Senhor, e o que nós lembramos então? E é por isso que eu quero compartilhar com vocês as 3 dimensões da ceia do Senhor para a nossa vida enquanto igreja do Senhor Jesus. E a primeira dimensão nos remete ao passado. Na ceia do Senhor, a nossa lembrança é remetida ao passado. Nós olhamos para trás, porque por meio dela, nós relembramos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós, diferentemente dos judeus, nós não olhamos para o Egito,
Eles, antes de Cristo, olhavam para o Egito e traziam à sua memória a libertação lá no Egito. Na nova aliança que Jesus veio estabelecer, estabeleceu para nós, na nova aliança, nós olhamos para o sacrifício do Senhor Jesus, porque no sacrifício do Senhor Jesus nós fomos salvos. Precisamos entender que em Cristo nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Nós vamos ver isso com mais detalhes. Quanto à salvação, nós já fomos salvos da condenação do pecado. Havia uma condenação sobre nós, seres humanos. E essa condenação, na teologia, fala-se de pecado adâmico. É o pecado lá do Éden, é o pecado que destituiu a criatura, separou a criatura do seu Criador. É aquele pecado que precisava ser consertado. Esse pecado trouxe a morte espiritual. A morte espiritual é a separação de Deus com a sua criatura. Precisava resolver isso. E Jesus veio justamente resolver isso. A encarnação de Cristo foi justamente para que ele pudesse ir na cruz. E lá na cruz, ele pagar o nosso pecado. Ele levar sobre si as nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas pisaduras. O seu sangue foi derramado em favor dos nossos pecados. Então, quando nós cremos em Cristo, e nós cremos e nós aceitamos, nós entendemos que somente em Cristo nós podemos ser salvos. Nós somos salvos da condenação do pecado, porque em Cristo o pecado adâmico não nos condena mais ao inferno. Nós somos livres desse pecado que nos enviava ao inferno diretamente e nos fazia sofrer o juízo, a justiça de Deus sobre nós por causa do pecado. Então, quanto à salvação, já fomos salvos da condenação do pecado, e a salvação é um ato único que não se repete. Existem igrejas que dizem que salvação é um ato contínuo de coisas que você precisa fazer durante a sua vida, e você vai sendo salvo, Não. A Bíblia não dá essa margem para esse entendimento. A salvação é um ato único, porque Cristo morreu uma só vez. E em Cristo nós fomos salvos. No todo o Testamento nós vamos ver essa afirmação, e essa afirmação, ela tem total segurança na própria palavra de Deus. Em Cristo nós fomos salvos da condenação do pecado. Então a salvação é um ato único que não se repete. Então, na ceia do Senhor, a nossa memória é despertada para o passado, e lá no passado, ao comer do pão e beber do cálice, nós trazemos à nossa memória aquilo que Cristo fez por nós e pela humanidade. Morreu no nosso lugar. Por isso, na cruz, Jesus, quando ali crucificado, ele diz: está consumado. Concluído, está feito o que eu vim para fazer. A palavra no grego, no original, é tetelestai. E ele clamou isso em alta voz: está consumado. Fiz o que era necessário fazer. Trouxe sobre mim a condenação que estava sobre vocês. Por isso, as pessoas que querem salvação, querem ser salvas, precisam ser salvas somente em Cristo. Em Atos dos Apóstolos nós lemos que acima do céu, embaixo da terra, não há outro nome do qual importa que sejamos salvos. Só Cristo. Nós olhamos para o passado, e nós, ao olhar no passado, nós trazemos a nossa lembrança que na cruz do Calvário o Senhor Jesus nos salvou. Mas na ceia do Senhor também, nossa memória é despertada para o presente, essa segunda dimensão. A primeira é o passado, a segunda é o presente. Nós estamos sendo salvos, e isso tem a ver com santificação. Aqui está uma mistura que muitas pessoas fazem e não compreendem que a salvação e a santificação são duas coisas diferentes. Elas atuam juntos, mas são diferentes. A salvação é um ato único.
O Senhor Jesus morreu uma só vez e não precisa morrer mais para a nossa salvação. E em Cristo nós somos salvos. Porém, aquele que é salvo durante toda a sua vida entra no processo de santificação. A santificação é um ato para os salvos. Todas as pessoas que foram justificadas, em Cristo Jesus, passam por um processo que a teologia então chama de santificação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, 12, ele diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Esse desenvolver a salvação não é a ideia de que a salvação não está completa, nós precisamos desenvolver a salvação. Não, não, não. A palavra desenvolver, ela não é bem traduzida para o nosso português. Ela dá, na nossa língua portuguesa, ela dá margem para nós entender que essa salvação é contínua. Porém, essa palavra desenvolver, esse verbo, na sua ação, ela, no original grego, é katergazomai, que quer dizer ponham em ação. É isso que quer dizer. Literalmente, do original para a nossa língua é ponham em ação, executem, demonstrem resultados. Ou seja, mostrem na prática a tua salvação. Porque é muito fácil uma pessoa falar, eu sou salvo em Cristo Jesus, tá? Você é salvo. Agora, como é que eu posso ver isso na sua vida? E isso chama santificação. A santificação é um processo diário e contínuo que vai contra a nossa própria carne, contra a nossa natureza pecadora. Crescer espiritualmente em todo o tempo. A ideia é, Senhor, hoje eu passei o dia, terminou o dia, amanhã eu inicio outro dia. Trabalhe em mim, Senhor, para que ao iniciar amanhã eu me torne melhor do que fui hoje. É um processo contínuo de crescimento. Às vezes nós falhamos, erramos, caímos, arrependemos, confessamos, e ao confessar, nós partimos novamente para esse processo de melhora da nossa vida a todo tempo. É a forma de nós abandonarmos o velho homem e se revestir do novo segundo Cristo. Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo 4, versículo 20 a 22, ele diz: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que, de fato, tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Essa palavra torpe, no original, a ideia é uma palavra de um aroma podre, é um peixe estragado. Não saia da sua boca uma palavra que não tenha sentido, que produza enjoo, Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Longe de vós toda amargura. Então, queridos, na ceia do Senhor, nós olhamos para nós mesmos e entendemos que não somos mais do mundo, que não pertencemos mais a Ele. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós temos esse olhar para o passado, e ao olhar para o passado, nós trazemos à nossa memória que Cristo morreu na cruz por nós. E por causa disso, nós olhamos para o presente, nós analisamos a nós mesmos. Por isso, Paulo, aos Coríntios, ele diz a respeito da instituição da ceia: examine-se, pois,
o homem a si mesmo, depois coma da ceia. Participe da ceia. Examine-se. Por quê? Porque nós temos que entender que nós não pertencemos mais a esse mundo. Nós vivemos nesse mundo, nós moramos, aqui nós constituímos família, aqui nós estudamos, nós passamos, trabalhamos, adquirimos coisas, construímos família, mas nós não somos daqui, não ficaremos aqui. A nossa terra, a nossa cidade é celestial. É para lá que nós estamos caminhando. Então, queridos, na ceia do Senhor, quando nós participamos, nós lembramos do passado que Cristo fez e nós trazemos no presente o que nós somos, quem nós somos, quem nós pertencemos, e se nós participamos da ceia, é porque nós pertencemos a Cristo. E esse é o entendimento. Mas a terceira dimensão é que a ceia também nos remete ao futuro. Passado, presente e futuro. Na ceia, nós lançamos os nossos olhares para o futuro. No futuro, nós seremos salvos da presença do pecado. Glorificação. Na ressurreição, receberemos um novo corpo, totalmente perfeito, sem pecado. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó aguilhão, o aguilhão da morte, onde está o teu poder de ferir, o teu poder de matar? Onde está o teu aguilhão? Aguilhão, se você não sabe, aguilhão é a ponta da flecha, é aquela ponta da flecha, onde ela tem uma ponta que fere. Onde está o teu poder de ferir? Aonde? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E ele diz: graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Queridos, na ressurreição dos corpos, nós receberemos um corpo perfeito. Um corpo sem pecado. Um corpo igual ao de Cristo quando esteve aqui na terra. E isso não é algo que acontece em nós, mas em Deus, porque não depende de nós. Parte de Deus para nós. Justificação é um termo forense que de forma legal, pelos méritos de Cristo na cruz, nós fomos declarados justos. A palavra justificação, nós precisamos entender dentro desse conceito jurídico. É justificado aquele que teve a sua pena zerada. Ele foi justificado. Não há mais, na sua ficha, não há mais nenhuma condenação. Não há nada que o desabone, nada que os desaprove. Ele foi justificado, ele foi limpo, a sua ficha está limpa. Por isso Paulo escreve: justificados, pois, em Jesus Cristo temos paz com Deus. Porque o Senhor Jesus, quando olha para nós, Ele vê os méritos de Cristo na cruz. E em Jesus Cristo nós tivemos o nosso pecado zerado. Nós continuamos pecando, mas o Espírito do Senhor nos coloca na presença do próprio Deus, e nós nos arrependemos e nós confessamos os nossos pecados. Por causa da justificação, não há pecado mais que nos condena. Mas para ser justificados, livres da culpa do pecado, é preciso buscar em Jesus. Fora dele, as pessoas ainda devem para Deus. Quem não crê em Jesus, quem não recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quem rejeita essa mensagem da salvação, a mensagem do Evangelho,
que apresenta Jesus como o único caminho que nos leva a Deus. Quem rejeita ainda deve e vai acertar conta com Deus. Então nós estamos sendo salvos, na santificação nós estamos sendo salvos, transformados de glória em glória na imagem de Cristo. Nós estamos sendo salvos do poder do pecado. Queridos, isso é tão maravilhoso da gente ver, é tão maravilhoso da gente ver, que quando nós participamos da ceia, nós lançamos os nossos olhares para o futuro. E no futuro nós seremos salvos da presença do pecado. Concluindo, a justificação é um ato e não um processo, como eu disse. Por causa da justificação, não há pecado mais que nos condena. Mas para ser justificado, então, nós precisamos ir até Jesus. Quanto à salvação, retomando a ideia, quanto à salvação, nós somos salvos da condenação do pecado. A salvação é o ato único que não se repete. Salvo hoje, salvo para sempre. Na santificação, nós estamos sendo transformados de glória em glória na imagem de Cristo. Porque foi para isso que nós fomos criados. A Bíblia diz que nós fomos criados para ser semelhantes a Cristo. Deus nos criou para sermos semelhantes a Cristo. E nós estamos nesse processo de aperfeiçoamento. Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo 14, ele diz sobre a estatura perfeita. Nós crescemos à medida do varão perfeito. Nós estamos numa crescente, isso é santificação. Nós vamos melhorando até a nossa glorificação. Aqui nessa terra nós nunca vamos ser perfeitos. Não adianta querer isso e exigir isso, nem de você nem de ninguém. Porque aqui na terra ainda nós temos a ação do pecado em nós. Não nos condena mais, mas ele está em nós. Paulo diz assim, em Filipenses 1:6, pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo. Nós não estamos formados ainda, nós estamos sendo formados. Por isso, às vezes as pessoas querem de nós uma atitude de perfeição, não vai encontrar nunca. Às vezes nós requeremos das pessoas uma atitude de perfeição, não vai dar certo isso. Por quê? Porque nós não somos perfeitos, nós estamos sendo aperfeiçoados, nós estamos num processo de santificação. Por isso que muitos casamentos não dão certo. Porque um quer cobrar do outro perfeição e não consegue trabalhar a limitação do outro e aceitar do outro a sua limitação. Deus, pela obra do Espírito Santo, vai formando em nós a beleza de Cristo, infundindo em nós a presença de Cristo. Em último lugar, para concluirmos, a santificação inicia no ato da conversão, estendendo-se até o dia da glorificação. A glorificação é o processo final da nossa salvação. A glorificação acontece na segunda vinda de Cristo, quando nós recebermos um corpo novo, sem pecado, sem qualquer ação ou desejo do pecado. Em 1 Pedro 1, de 1 a 5, nós lemos: Eu, Pedro, apóstolo de Jesus, escrevo esta carta ao povo de Deus que vive espalhado nas províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai, e pelo Espírito de Deus, vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue, que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Louvemos a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos de Deus
que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar, nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês, que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Então, as três dimensões da ceia, quando nós participamos, ela nos remete ao passado, no presente e ao futuro. E o futuro é a nossa glorificação. E na glorificação nós receberemos um corpo semelhante ao corpo de Cristo, sem qualquer influência do pecado. Então nós reinaremos com Ele para todo sempre. Então, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós somos remetidos a essas três dimensões: passado, presente e futuro. E agora nós vamos participar da ceia do Senhor. E com esse entendimento, ela torna ainda mais prazerosa de participar da ceia. A ceia do Senhor não é, que nós participamos, ela não é da igreja presbiteriana independente. Essa mesa não é da igreja, essa mesa é do Senhor. E são convidados a partir desta mesa todos aqueles que têm o entendimento da sua salvação, que receberam a Jesus como Senhor e Salvador da vida, que entende esse processo da santificação na sua vida e olha para o futuro com essa fé de que um dia nós estaremos com esse Cristo, como o evangelista Marcos escreveu, de hoje em diante, Senhor Jesus falando, não beberei mais do fruto da videira, até aquele dia, quando beberei juntos no reino do nosso Pai. É uma ordem de Jesus, fazer isso em memória de mim. Então, quando nós participamos da ceia, nós estamos cumprindo, em obediência, um mandato do Senhor Jesus. Não participar da ceia é desobedecer a Cristo, porque Ele diz, fazei isto. Ele não diz, olha, se der, façam. Vejam se vocês podem fazer isso. Ele diz, fazei isso em memória de mim, até que eu volte, até que eu volte. Então, queridos, com esse entendimento, nós convidamos todos hoje para participar da ceia do Senhor. Vamos orar? Deus querido, obrigado, ó Pai, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado pelo Teu amor, que por causa do Teu amor nós somos salvos em Jesus Cristo, na sua crucificação e na sua ressurreição. Somos gratos ao Senhor, Pai. Somos gratos ao Senhor. Pai, agora que nós vamos participar da ceia, nós oferecemos, ó Deus, os elementos diante do Senhor. E nós queremos, ó Deus, separar agora o pão e o vinho do uso comum, para que nós possamos, ó Deus, usá-lo de uma maneira espiritual, Pai, para nosso alimento espiritual. Que o Senhor derrame sobre nós a graça e as bênçãos todas vinculadas, ó Deus, nesse sacramento da ceia do Senhor. Te peço isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou pedir para que o presbítero Doriés, o presbítero Vinícius, venham pegar e distribuir Você está recebendo ele fechadinho, né? Porque ainda nós não estamos para expor o pão e o cálice. Está fechadinho, então você vai receber no momento certo, você vai pegar o seu pão, comer o seu cálice e vai beber.
Todos receberam? Vocês não, né? O Senhor Jesus, na noite que foi traído, diz-nos o texto bíblico, que ele tomou um pão e após ter dado graça a Deus, ele partiu o pão e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Comam dele todos vocês, façam isso em memória de mim. Após eles terem comido do pão, o Senhor Jesus também toma o cálice e diz: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebam dele todos vocês, façam isso em memória de mim. O apóstolo Paulo, quando escreve a instituição da ceia, ele ainda completa dizendo: porque todas as vezes que comer do pão e beber do cálice, vocês anunciarão a minha morte até que eu venha. Até que eu venha. Esse é o sentido escatológico da ceia. Nós participamos da ceia olhando para o futuro e aguardando a vinda do Senhor Jesus. Então, queridos, vamos colocar em pé, pegar o pão, e conforme Jesus nos diz, comer do pão, após comer do pão, o Senhor Jesus distribui o cálice e diz: este é o sangue derramado em favor de vocês, é a nova aliança no meu sangue, bebam todos vocês em memória de mim. Pai querido, obrigado a Deus pela tua palavra que não só nos ensina, mas ela traz para nós uma força nova, uma alegria nova, uma esperança viva. Obrigado a Deus porque participamos da ceia agora, Deus, e temos a lembrança, Senhor Deus, no passado do que o Senhor Jesus fez por nós. Ele morreu por nós. Ele derramou seu sangue para purificar a nossa vida de todo pecado. Nós olhamos para nosso presente, a nossa vida hoje, Pai, nós trazemos à nossa memória que por causa do ato redentor de Cristo na cruz, nós somos teu povo, pertencemos ao Senhor. Nós não somos do mundo. Nós estamos aqui, nós vivemos aqui, mas não somos daqui. O nosso reino é celestial. E o Senhor está guardando este lugar para nós. No tempo certo, o Senhor Jesus voltará e nos levará para o seu reino, quando nós então seremos glorificados. Por isso nós olhamos para o futuro com esperança. A nossa esperança não está em homens, a nossa esperança não está em governos, a nossa esperança não está, ó Deus, nos poderes mundiais. A nossa esperança, ó Deus, homem, poder, dinheiro, ciência, nada pode nos trazer conforto, porque a nossa esperança é no Senhor. Tu és a nossa esperança, Pai. Te louvamos por esse momento da ceia, te agradecemos pela nossa salvação, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, ainda em pé, vamos responder a esse momento e a esse chamado. E partindo para o final deste momento de culto, o culto não acaba, né? Não posso falar, acabamos o culto. Não, o culto não acaba. Nós encerramos esse momento de culto reunidos aqui, mas o culto deve ser uma dinâmica da nossa vida. A nossa vida precisa ser um culto a Deus. Então vamos cantar ao nosso Deus. Se você